Boa noite. Hoje a nossa live, o tema é relação pais e filhos, perguntas e respostas. A quinta-feira é a live de ansiedade, perguntas e respostas. E segunda-feira comecei com a relação pais e filhos. Entende? Estava tendo a relação conjugal e agora entrou com relação pais e filhos, perguntas e respostas. Sejam todos bem-vindos. Podem ficar à vontade para fazer as perguntas aí, escrevendo aqui na live, ou pode ser inbox. Na próxima semana eu respondo, ou respondo durante a semana. Nunca vai ser deixado de responder as perguntas. Entende? E essa é uma live voltada a dar um suporte, né, às pessoas que não conseguem no momento lidar com os seus filhos, né, lidar com si mesma, e tem os conflitos familiares, né, os conflitos dentro ali da relação familiar, no contexto familiar, que não é fácil, né, lidar com crianças, adolescentes, jovens, idosos, de diferentes visão de mundo, né, de diferentes seres, espíritos, porque somos pessoas únicas, especiais, com visões diferentes, que muitas vezes não bate um com o outro, né? Com um jeito de lidar com o outro, um tem mais afinidades, outros não têm dentro da própria casa, e aí vai gerando conflitos, porque muitas vezes nós não sabemos lidar, nós não sabemos ter paciência, nós não colocamos no lugar do outro. Não vem com manual, os filhos, os pais não têm manual, perde ali o controle, muitas vezes vai para a ignorância, vai para as agressões físicas, verbais, psicológicas, tanto os filhos quanto os pais, né? Entra numa briga interna, né? Que veio também o conflito interno do acúmulo de perdas e frustrações, que leva os pais e os filhos a um sofrimento do hoje, e termina as coisas travando, sem desenvolver, sem crescer, sem uma felicidade, sem uma harmonia muitas vezes no lar, né? Porque está ali aquele desespero. Quem não se deparou e se depara com situações que perde o controle dentro de casa, né? Com seus entes queridos, com o filho, com todo mundo. Muito obrigada, né? Pode dar as setinhas convidando as pessoas, os coraçõezinhos, o Instagram convida as pessoas para participarem da live. E essas lives é para ajudar a lidar com o dia a dia dentro da família, né? Todos nós temos essas dificuldades, ninguém nasceu sabendo, entende? Ninguém. É um aprendizado constante e não tem receita pronta. A gente vai se encaixar, se adequar da maneira que está bem, que tem que ter um diálogo, que tem que ter uma compreensão ali raciocinada das situações, que nós não podemos deixar o outro nos dominar, porque tem pais que não têm controle com os filhos. Desde pequenininho, os filhos fazem o que quer. E aí? Já se não tiver um manejo de mudanças, lá na frente já vai dar errado. Porque ele vai aprender a lidar da forma que está sendo. Acha que é assim e acabou. Não tem outras, né, diferenças. Os pais permitem tudo dentro de casa. Aí chega na escola, na creche, chega na casa de alguém, não aceita limites. Muitas vezes os filhos não querem ficar na escola, porque precisa ter limites, ter regras. Na creche não aceita, porque em casa é solto, entende? Os pais fazem o que quer. Muitas vezes para se livrar
daquela situação, daquele, né, daquele futuqueiro todo que os filhos deixam ali, a pessoa com uma leva-flor da pele que já trabalha o dia todo, e ali, ou que fique dentro de casa, e juntou essa pandemia, e ali é um desespero para poder cuidar de criança, de adolescente, de idosos. Não é brincadeira, tá entendendo? Não é brincadeira. E o dia a dia não é fácil muitas vezes, né? Tem horas que, nossa, a gente se desespera. E hoje, com a live referente à relação pais e filhos, como eu me relaciono com meus pais, com meus filhos, tem as perguntas e respostas, como está a relação com seus pais, com seus filhos, independente de idade, né? Tem umas perguntas aqui que a live será assim de 20, 25 minutos, estourando 30 minutos. Não vai ser de 1 hora, entendeu? Não vai ser de 1 hora. E vou responder umas que estão aqui, né? Depois eu vou respondendo as outras, e aqui você for falando. Aqui eu vou dar preferência à resposta, às perguntas, e, né, que estão me fazendo, para responder primeiro as que estão sendo, né, caso feita aqui na live. Eu respondo primeiro quem for fazendo aqui na live. Se não der para responder todas aqui nessa live, eu respondo na próxima, ou então respondo individual, vocês me dão um oi, né, ou manda a pergunta em direct e eu respondo depois, entende? Então, teve uma mãe que fez a pergunta: sinto que estou perdendo a minha filha. Ela tem 13 anos, não faz nada, fica só dentro de casa, ou na sala, ou no quarto, mas mais no quarto, se isolando, não conversa, tudo que fala e se irrita, né? Não sente prazer, não quer ir para a escola, não quer fazer as atividades da escola, nada tá bom, reclama de tudo, hein? E não sei o que eu faço com ela. Tudo irrita, né? Tudo irrita. A única pessoa dentro de casa que ela fala que ela se dá melhor é com o pai, que não é menos agressiva com o pai. Com os irmãos, com a mãe é o pior, né? Então, uma relação assim de conflito, essa adolescente, ela tá em sofrimento e muito, e já vem dando sinais. Muitas vezes os pais não percebem, ou acha que vai melhorar, é uma fase. Então, ela está num processo de desenvolvimento de um todo, se formando a sua identidade, né? As preocupações da escola, como está o relacionamento com os colegas, os professores, como é vista, como as pessoas entendem e amam. Muitas vezes está ali se mostrando para que seja ouvida, para que seja reconhecida, para que seja amada, só que ela está sendo, mas não consegue ver, você está entendendo? Não consegue, porque acha que tem que ser da forma que ela criou, que ela construiu essa visão das coisas. E aí o amor que tem pela mãe, a mãe muitas vezes nem vê, e vice-versa, essa troca não tem porquê, não tem identificação, não se identificam. É como se cada um tivesse falado em línguas diferentes, e aí eu não entendo o que está falando a minha filha, ela não me entende, e é do mesmo assunto, e aí irrita, e perde a paciência, porque muitas vezes os pais criam, né, uma forma, uma receita que tem que ser assim, para educar os filhos, porque aprendeu dessa forma. Outros, não, eu não quero fazer com meus filhos aquilo que, né, fizeram comigo.
Só que precisa ser feito tudo que fez melhorado de outra forma, com outro olhar aquela situação. Porque os pais esquecem que o quê? Eles se tornaram hoje no que se tornaram devido à história de vida que tem, senão quem seriam? Se não está satisfatória a vida que tem, precisa ver porquê e mudar, não se contentar com a vida que tem. E tem que ser todo mundo dentro de casa igual um robozinho. Muitas vezes os pais, um é permissivo, outro controla. E aí, quem é que os filhos vão preferir? Claro, aqueles que são permissivos, né? Que vai fazer a vontade deles. Aquela pessoa que controla, que é chata, que não sabe de nada, que não sabe ouvir, não quero meia, não quero. Eu prefiro ficar só com meu pai ou minha mãe, que me deixa fazer o que eu quiser. Não dá limite, não faz nada, né? Não organiza a rotina do dia a dia, porque já criou assim. Ah, meu filho, faça isso. Aí um fala, não, deixa o menino, deixa a menina fazer o que quer. Deixa a menina, tira do castigo, respeita tanto o pai quanto a mãe que tá ali, ó, né? Cuidando o dia a dia. Então a criança e vai se tornando, vai crescendo, vendo que o outro não tá respeitando. E aí vai respeitar como? Se foi criada assim. Então, e também tem o que ela se torna. Não é porque os pais fizeram essas escolhas de deixar fazer o que quer ou então de reprimir que se tornou o que tornou só por isso. Não, é a formação de identidade, vai formando o caráter, vai se formando, juntando, pega a família, pega o meio que vive, ali dentro das relações que convive e forma a estrutura. Porque ninguém bota ninguém a perder. A pessoa, ela se torna, ela vê, ela se liga naquilo, afinidade naquela situação. Opa, aqui me identifico. E quando se identifica com coisas que só prejudica e muitas vezes não percebe, porque está um conflito, está angustiada, é uma angústia. Aí vai se isolando, vai sumindo, vai ficando, né? E não sai. Aí ela fala, não, na hora de sair, ela sai, só que não participa de nada, de conversa, nem com os colegas da mesma idade. Gente, se isola. Fica como se não fizesse parte da família e do mundo. Porque está em sofrimento. Acumulou o quê? 13 anos de vida. Então já está ali igual um vulcão em erupção. Pode explodir a qualquer momento e os pais se perdem porque... E agora eu faço o quê? Ver o filho, a filha em sofrimento. E faço o quê? Porque tudo que vai fazer não presta, não sabe, não agrada, não melhora, nada. Leva para terapia e quer também um resultado rápido para se livrar, para aquilo ali já está chateando. E não é assim, pode ser assim, pode mudar. Mas pode não, porque já vem há muito tempo de dor. Né? E também não tem uma compreensão em casa que acolha da maneira que espera. Ó, meu filho, estou vendo que você está nessa situação, está nesse sofrimento, no que eu posso te ajudar? Porque tem pais que não querem saber, só xinga, briga, bota de castigo, tira videogame, tira computador, né? Tira as coisas que prazerosas e aí vai ficar com ódio mais ainda, vai ficar com vontade de morrer. Muitas vezes os pais perdem os filhos, não tá essa conexão, né? Você e você, não tá ali olhando no olho, nem dos filhos olham no olho dos pais, nem os pais olham no olho dos filhos. Então não tem essa conexão, tá disperso. Então cada um tá no seu mundo, cada um lá pro outro lado. E termina, pode se perdendo, né? Ou fica muito tempo em sofrimento, tenta suicídio, se cortam, entendeu?
entra numa paranoia de depressão, né? De pânico. E aí tá sofrendo. E aí os pais vão se perdendo porque tá vendo os filhos saírem assim, ó, entre os dedos, indo embora pelo ralo, e não consegue ajuda, muitas vezes. Quando vai conseguir, já se passaram muito tempo, tá mais em sofrimento, tá ali de dar dó. Tanto sofre os pais, né, os filhos, fica um conflito de dor na relação. Não tem aquele prazer. Claro que não tem um lar perfeito, só maravilha, só independente de classe social, do que for. Não existe, porque somos seres humanos e diferentes, cada um de visão de mundo diferente, né? Tem uma coisa ou outra que dá para, mas também tem segredos, tem sofrimentos, tem dor, tem felicidade, mas o que diferencia é o grau de sentimentos e de emoções de cada, né, lar, de cada pessoa. Então é a maneira de como vê as coisas, né? Não é de como estão sendo. Por isso que precisa mudar a mentalidade, precisa construir uma mentalidade diferente, educada, mudar de desenvolvimento humano, de desenvolvimento do próprio ser, né? Do autoconhecimento, para saber lidar no dia a dia, lidar com si mesma, lidar com a família, lidar com as pessoas que convivem. Entender a causa das coisas, estão entendendo? Porque senão vai entrando em sofrimento desnecessário, que não precisa sofrer para viver, não precisa sofrer para evoluir, não. É a maneira que a gente enxerga que aquilo ali pode passar por dores, pelas as coisas que a gente acha que tem que ser assim, por exemplo, um caminho mais difícil de passar, que é o quê? Escolhas pelas coisas que não tem muitas vezes conhecimento, ou porque não sabe mesmo, tá entendendo? Não sabe ajudar, não sabe nada. Então, muitas vezes se perdem aquilo ali, né? E vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguns filhos ou sabem que tem assim um difícil convívio de pessoas para que ensinem a amar, porque o nosso processo é aprender a amar, né? É ali que vai dar essa estrutura de se colocar no lugar do outro. Se a gente não coloca no lugar do outro, é aquela, né, dor imensa, porque não consegue enxergar muitas vezes o que a outra pessoa está passando, né? E tá aqui outra também, o que é referente à questão do limite. Como dar limite ao filho na internet? Como dar limite para que saiba separar? Ou esse horário é para jogar, para se divertir, para ir sair com os amigos. Esse horário é estudo, esse horário eu preciso cuidar, ajudar meus pais dentro de casa. Entende? Porque tem pais que não ensinam os filhos a fazerem nada dentro de casa. É tênis para um lado, roupa para o outro, não organiza. Aí vai fazer tudo, ou então pede para funcionária, empregada fazer as coisas, porque os filhos não fazem nada, não educam. Porque foi criado assim, né? Muitas vezes já ouvi mãe falar: meus pais me torturavam porque eu tinha que arrumar a cama, eu tinha que organizar e não gostava, e tinha, meus filhos, eu não vou fazer isso, eles vão fazer o quê? E aí o quê? Né? Depois vai chorar, né? Por aquilo que fez, não se dá conta de que aquilo ali, né, é uma forma de organização também, de
saber dos limites, saber das obrigações, saber, né, porque eu tenho uma pessoa dentro de casa que faça as coisas que eu também não vou fazer nada, né? Não é. Não vai cair as mãos, né? Não cai as mãos. Em arrumar a cama, em organizar as coisas, limpar as tênis, limpar as coisas, os armários, organizar, não vai cair a mão. Então já começa facilitando as coisas para os filhos e se tornando filhos preguiçosos, muitas vezes, porque é a criação. Depois reclama, não faz nada. Né? É os pais. E como dar limite para os filhos saírem mais da internet? Porque se deixar é 24 horas na internet. Né? Como? O limite é conversa, diálogo, é saber que aqui é aqui, organizar. E principalmente, a criança e o adolescente precisa ter conscientização das coisas. Se não tiver, não vão obedecer, não fazer. E também os adolescentes precisam saber do que eles querem para a vida, os objetivos de vida que vai evitar o sofrimento dessa pessoa. Meu menino está na fase de comparação, se sente mal por ser menor da turma. Temos uma ótima comunicação, mas o autoestima acaba o deixando para baixo. Como lidar? Sheila, né? Sheila, é sofrimento, né? Você se coloca no lugar do seu filho, né? Então ela se compara, a comparação, a insegurança leva à comparação, que pode levar ao sofrimento, né? Não aceito. Então já começa ali o preconceito, o bullying com o próprio ser. Antes de enxergar e ouvir ou passar por situações que os colegas estão falando, eu já sinto, já me vejo dessa forma, entende? Já se vê assim. Entende? E quando se vê dessa maneira, é o que ele se torna, porque cria aquela visão de dor. E aí vai corroendo, que é um sofrimento, sim. Até ele reconhecer que não é porque é alto, é baixo, que as pessoas vão valorizar, vai amar, vai se apaixonar, vai ter dificuldades no futuro. Não. Se só enxergar que aquela visão que o outro está tendo, porque você é menor, não vai prestar, não tem o potencial que um alto tem, não se enxerga, entende? Não consegue enxergar, Sheila, que tem todo o potencial, que é querido. E aí dói muito. Então precisa, por mais que você converse, por mais que tenha um diálogo bom, mas vai depender da visão dele, ele não se enxerga, tá entendendo? Se você falar, não, meu filho, você é lindo, você tem todo o potencial, você vai crescer, você mesmo que você tá com essa altura, vamos fazer exercícios, né? Coloca em atividades que desenvolva mais ele, que ele tem a genética, precisa aceitar o tamanho que é. Opa, é o meu tamanho, estou assim. Enquanto não aceita o tamanho, enquanto não aceita a vida que tem, não tem como enxergar diferente. Por mais que você fale, ou aos amigos, tem pessoas que falam que a altura tá boa, não enxerga. É igual quem é gordo, é igual quem tá magro. Nossa, você tá com um corpo lindo. Mas a pessoa não enxerga que está com um corpo lindo. Acha que tá ou gordo demais, gorda demais, ou magra demais. Entende? Nossa, você tá com altura bem.
Não, eu quero ser mais alto. Nunca está satisfeito, entende? Ele nunca está satisfeito com aquela situação que está vivendo da forma que está tendo. Ou realmente sou mesmo abaixo, já pela minha idade, por tudo, era para estar mais alto, era para estar mais desenvolvido os músculos, ali outra, né, forma da estrutura óssea, mas não foi. Então, enquanto não aceita que está assim, que pode não crescer o suficiente, vai entrando em sofrimento, vai se isolando, vai sofrendo, deduz que todo mundo tá olhando, que já olha, que vê a diferença de tamanhos. Claro que tem crianças, adolescentes que é enorme, é alto, e muitas vezes os pais são baixinhos, entende? Outros são baixinhos, os pais altos. Porque é genética, não é só entre o pai e a mãe. Já vem, carrega uma bagagem, né? A mesma coisa de cor. Tem pais que são brancos, os filhos saem morenos, porque muitas vezes na genética tem pessoas, né, de outra cor, negro, mais claro, mais escuro. Então não entende. Ah, não, é diferente. Então tem que ter um padrão, né? Tem que ser tudo certinho, porque se não for, tá errado, tá? Não existe o certo e errado. É a maneira que a pessoa se sinta bem, esteja bem. É o que? A estrutura do ser que ela se forma. Entende? E seu filho tem quantos anos? Ele tem quantos anos? E você perguntou para ele o que ele quer fazer, como ele enxerga o futuro dele, como ele se vê lá na frente, que ele está se vendo ali, né? Baixo, inquieto, inseguro, com medo. Olha para todos os lados, muitas vezes só vê os colegas, as pessoas tudo alto. Muitas vezes está do mesmo tamanho, mas enxerga, não, ele é mais alto do que eu, entende? É mais alto do que eu. 11 anos é a fase, né, de comparação, de ficar de identidade, da formação, do medo, da paquera, né, de gostar, de eu quero, do interesse, que o menino e a menina não quis, porque tem defeitos, entende? Já olha porque não gostou, porque tem defeitos, e não é porque tenha defeitos, porque muitas vezes não gostou, não simpatizou, não criou vínculo, não teve afinidades para se relacionar, nem como amigo, nem como as paquerinhas, ali quer se mostrar ali, né, sem nenhum defeito, quer mostrar que é o melhor, quer mostrar ali. Tem que ser assim, porque se não for dessa forma, não é aceito. Então, a sociedade, os pais, a criação, a formação, a construção das relações de um contexto familiar, vem da própria cultura, vem do meio que vive, tem que ter esse padrão, tem que ter assim, porque se não for assim, não presta. E aí entra em sofrimento, entre os pais, os filhos ficam em sofrimento. E para você agir, precisa, se não levou na terapia, precisa levá-lo, e ele precisa reconhecer o lado dele, né, lindo e maravilhoso, e não é porque está com a estatura menor do que a outra, do que as outras pessoas, ou mesmo de casa, ou que compara, que não tem todas as qualidades, todas as coisas boas do mundo, que vai ser amado, que vai desenvolver. Não é isso. Porque só está voltando pela aparência física. Esquece do potencial que tem, muitas vezes, né? Por mais que você tenha todo dia conversa e tudo, ele não se enxerga, por isso que ele sofre. Ele não consegue se enxergar, né, que tem todo o potencial, toda a beleza, e não precisa ser alto, nem baixo, nem isso, pererê, nem para ser amado, né? Não precisa. Então, a comparação hoje, os adolescentes, todos nós não estamos, né,
não estamos olhando com o olhar da alma, da construção do ser. É mais aparência física. Ninguém está satisfeito com nada. É um ser, se torna um ser desejante. Você quer mais e mais e mais. Muitas vezes não raciocina, só pela comparação, só olhar. Não, eu quero ficar assim. Eu quero ficar desse tamanho, eu quero ficar igual essa pessoa, eu quero o cabelo igual dessa pessoa, eu quero uma roupa dessa forma. Entende? Então não consegue ter um desejo próprio, formar uma identidade com seus próprios valores, só com eles. Compara, ali encaixa, aquilo ali tá bom e quer ficar igual, mas só que esquece que é o único especial, que não tem outra pessoa igual no mundo. Porque eu quero ser igual ao outro. Entende? Paciência, conversar. Quem ama educa, quem ama ampara, quem ama salva, quem ama perdoa, quem ama ali acolhe, né? Só que por mais que tenha paciência, que tenha amor, que faça tudo pro seu filho, precisa que ele enxergue. Porque se ele não enxergar, ele não consegue sozinho, entende? Porque ele precisa enxergar. Você não pode enxergar pelo seu filho. Você não pode fazer por ele. É uma dor imensa, porque a gente vê o sofrimento das pessoas que amamos e não podemos fazer nada, mudar a mentalidade, mudar a forma de ver a vida e de se ver, tá entendendo? E vai entrando em sofrimento, você tem que ficar atenta, vai olhando se ele tá melhorando, se ele tá vendo, porque a mente foca naquilo, remói 24 horas, entende? Fica ali remoendo e não enxerga mais nada, né? Não enxerga. Então precisa tirar o foco daquela situação. Ele precisa substituir aquilo, trocar por outra coisa muito além, para substituir com uma motivação que aquilo ali ele esqueça. Ou esqueça, né? Se esquecer também, esquecer sem compreensão, aquilo retoma, só tá como se fosse amenizado, escondido, colocado no baú, vai voltar, né? É raciocinado, é usar a inteligência raciocinada, porque senão vai entrar mais em conflito e muitas vezes sai daquele, entende a altura, aceita tudo direitinho, mas é substituído por outro defeito, né? Que acha que tem, substitui por outra coisa. É nariz, é cabelo, é os braços, é a musculatura, a carga dentária, é tudo, é o pênis, é tudo, sai ali, vai trocando, vai só substituindo por outra coisa. Então a estrutura, a formação do ser precisa ser raciocinada e é uma coisa que é um aprendizado constante, não é ali e acabou, não. Precisa ler mais, precisa ver casos de pessoas da altura dele, pessoas assim, o que formou, história de vida, de superação, né? Precisa ver com outro olhar as coisas que saíram daquela situação de sofrimento e teve a superação. Para sair da dor, precisamos mudar a forma de ver. Não tem nada de errado com o seu filho, né? Com a pessoa. É a maneira de enxergar, só tá tortinho, só precisa ajustar. Caidinha, você entende? Não é por só você fazendo tudo por ele que ele vai conseguir enxergar. É ele que precisa enxergar, né? Não se culpe por não conseguir, não se culpe por ele sofrer. O que? Os pais só dão o que tem, não pode dar o que não tem. Nada justifica certas coisas, mas é o que? A gente só dá naquele momento aquilo que tem. É um processo de aprendizado. Procure também ler, estudar, apoiar, entender aquela visão que ele está tendo diante do que ele está passando,
né? Para ter mais uma clareza e entender e não sofrer tanto. Entende? Porque os sentimentos, as emoções do outro, nós não temos culpa da intensidade. Temos culpa por ele fazer parte da história. Mas a dor do outro, nós não temos culpa de como a pessoa sente essa dor. Entende? Então procure não se culpar, procure não pegar pesado com você, de ali, nossa, eu não consigo ser uma mãe o suficiente boa para que meu filho seja feliz. Tá entendendo? Não precisa. Então, é um trabalho que pode ser resolvido rápido ou não, mas precisa ser estruturado para, como eu te falei, não substituir, né, outras partes do corpo, das coisas, e aí vai. Todos nós não comparamos um com o outro, não comparamos idade, né? Nossa, você tem essa idade, né? E não aparenta. Aí se olha, nossa, realmente eu também não me aparento, nossa, mas estou me achando mais velha do que a outra que tem a mesma idade. É na questão financeira, entende? É em tudo há essa comparação. Todos nós temos. O que diferencia é a intensidade da gravidade das coisas, né? Da intensificação daquela dor. Todos nós temos. Precisamos, né, para evoluir, comparar. A comparação, ela não é só para o lado negativo, ela também é para o lado positivo, igual a ansiedade, igual a tristeza, né, igual as frustrações, as perdas, né, ela também é pelo lado positivo, só que a gente só consegue ver pelo lado negativo, né? No meu livro Relações Pais e Filhos e os seus reflexos, tem a parte que ajuda também a estruturar os pais e os filhos a terem, né, confiança em si mesmo. Eles conseguirem elaborar aquilo que não conseguem naquele momento, né? É um livro de autoajuda que eu lancei pela Bienal, vou relançar agora aqui conjunto com outro de ansiedade, vai ser no mesmo dia do outro na livraria. Eu vou passar a data para vocês, conto com a presença de todos vocês no lançamento, né? E também no dia a dia de qualquer dificuldades que não saber lidar, porque as lives eu faço para dar um suporte no dia a dia das famílias, né? Principalmente aquelas que não têm condições no momento de pagar ou no momento de que está passando uma turbulência que não sabe resolver, entende? De se ver em situações que sabe que tem saída, que muitas vezes as pessoas acham que não tem saída, que ali vai doer, não vai passar nunca essa dor, entende? Não é assim. Então, é tão fácil, a vida é muito fácil, a vida é prazerosa, a vida é de felicidade, as relações também, o que diferencia é a forma de como a gente enxerga aquilo ali, né? Muitas vezes é uma conta de transferência, são os acúmulos de conflitos, de perdas e frustrações que ali a gente se depara com situações difíceis de ser resolvidas naquele momento, né? É um desafio aquele ali, a gente resolver, é um desafio, né? E não problemas, que problemas é aquela pessoa que está ali, muitas vezes acamada, que está ali com patologias difíceis, que não tem mais cura. Agora são o quê? Situações para ser resolvidas que temos. E todos podemos resolver, sim. Entende? Sem dor, sem prolongar muito tempo, né? É o acolhimento da compreensão do próprio ser, para poder conseguir se colocar no lugar do outro e ter essa ajuda. Tá entendendo? Então, na próxima quinta-feira, meio-dia 20, será de ansiedade, né? Perguntas e respostas. E as segundas-feiras, referente a relações pais e filhos. Sim? A live vai ser salva no Instagram, vou colocar no YouTube e vamos, né, todo mundo juntos
fazer um mundo melhor, fazer uma vida ali no contexto familiar com mais amor, com melhor, com paz, com equilíbrio, né? Com riquezas internas e externas, que nascemos para ser felizes, para conseguir tudo e muito mais, que temos este potencial. Entende? A vida é muito curta para ficarmos comparando com coisas que precisa no momento, de não conseguir se enxergar quem o seu ser é, a beleza que tem interna e externa, né? É só mudar a visão. É como se tivesse com a lente do óculos suja, ou então já fraquinha para trocar, e a gente tá ali tentando, né, enxergar direitinho, só assim, enxergar ali, né, embaçado. Só isso. Aí limpa ou troca a lente, tudo muda, entende? Volta uma felicidade plena em tudo, né? E é um processo de aprendizado. Quando você vai se conhecendo, você vai facilitando mais as coisas, vai pegando leve nas situações, vai entendendo, né? Vai se tornando mais plena, mais com paciência, com mais amor, com leveza, e tudo que está em sua volta também, né, sente. Você se ajuda, e aí vai se transformando uma correntinha para ajudar o mundo também, entende? Então, muito obrigada, né? Qualquer coisa pode me perguntar, pode ficar à vontade. E paciência e muito amor, só com e também ação, entende? Porque uma coisa só não cuida da outra, né? É ação. Nada é resolvido sem agir, sem mudar, né? Tem que ter mudança. Se não houver mudanças, fica repetido, não melhora, vai intensificando cada vez mais. Tá entendendo? Tem uma frase do meu livro, tem aqui: a cada alegria ou dor que passamos, a vida está nos ensinando, né, a amar, para que cheguemos ao fim da jornada sentindo gratidão pela pessoa que nos tornamos. Entende? Simplesmente seja você, simplesmente ame, simplesmente viva. Entende? Muito obrigada.